Bom, gente, eu recebi essa incumbência de falar para vocês um pouco nesse aspecto internacional sobre, dentro da transferência internacional de dados, sobre esse mecanismo que é a decisão de adequação. Eu brinco que decisão de adequação, né, se eu fosse conceituar de forma mais, trazer para uma comparação mais legal, é como se você tivesse um cartão diamante, né? Consegue entrar na sala VIP do aeroporto, não significa nem que você tem dinheiro para pagar ele, mas você consegue entrar. Basicamente, a sua carteirinha do clube, daquele clube privado ali que te dá acesso a mercados que outros não têm. Pois então, basicamente, a decisão de adequação é um mecanismo que autoriza a transferência internacional de dados entre dois países, né? Ou blocos também, no caso da União Europeia. Além disso, dentro desse conceito, uma coisa que eu falo importante é que é um mecanismo que está previsto hoje, ele tem mecanismos similares previstos em várias legislações, é o caso do GDPR, é o caso da LGPD, e outras normas também têm essa previsão. Um outro ponto importante, como eu falei, ele dá essa possibilidade para que esse fluxo ocorra de forma livre. Você vai poder transitar dados entre um país e outro. E outro ponto interessante é que a decisão de adequação ela não é permanente. Praticamente todas as legislações que prevêem a decisão de adequação, ela já prevêem no seu escopo essa questão da revisão. No caso do GDPR, essa revisão é até marcada, e você tem 4 em 4 anos ela tem que ser revista. O que significa que, beleza, você conseguiu o cartão diamante, mas se você não manter um grau ali de um nível de compra adequado ali, trazendo para comparação, você vai acabar perdendo esse status, né? Então é algo que tem que ser mantido. A partir do momento que você consegue essa decisão, dizendo que o seu país é um país adequado do ponto de vista da proteção de dados da privacidade, apto a receber e a enviar dados para esse outro país que deu a decisão, é porque a gente tem que entender que é uma decisão que você dá entrada num país pedindo, o país dá essa decisão dizendo que o seu país é um país adequado. Então você pode transitar como mão dupla. Ficou rápido demais, viu, gente? É porque agora a minha missão ficou um pouco mais difícil. Já é difícil falar depois do Fred, agora falar com esses 20 minutos reduzidos. E aí eu vou trazer, eu resolvi falar da decisão de adequação sobre o aspecto que é mais sobre o meio, que é mais comum hoje, que é da GDPR. Vou falar também em alguns outros países que já tiveram decisão de adequação e qual que é a nossa perspectiva aqui. No caso da GDPR, engraçado dizer isso, a decisão de adequação existia antes do GDPR. Então, desde a diretiva 95/46, já existia uma previsão de um mecanismo que basicamente era a decisão de adequação. Né? Um aspecto interessante é que ela é determinada, quem analisa e dá essa decisão é a Comissão Europeia. Né? Ela que faz que solta a decisão, que analisa, onde você dá entrada no processo. E hoje, com a GDPR, ela está fundada, se vocês procurarem, ela está baseada no artigo 45, é onde está a previsão desse mecanismo hoje para a União Europeia. Um outro ponto específico, interessante, é que ela não exige uma autorização específica para que isso seja feito. Você simplesmente dá entrada no processo e ele é analisado. É por meio de processo administrativo. Basicamente, em todos os países isso se repete. É um protocolo mesmo, você tem os requisitos a cumprir, as documentações a ser enviadas, é um processo que ele demora um tempo. Como eu falei, no caso de GDPR, ela tem que ser revista de 4 em 4 anos. Justamente para que se garanta que aquele país que, ao conseguir a decisão, que ele não abaixe o seu nível de adequação, né? E essa preocupação é muito interessante para nós brasileiros, ela faz mais sentido, infelizmente, né?
porque a gente tem mesmo esse viés, essa cultura de uma vez, nossa, eu consegui, eu alcancei esse grau aqui, então agora eu vou abaixar a guarda. Né? E também para evitar essa alternância, que a alternância de poder no país possa gerar uma queda no nível de adequação. Porque se, né, igual no nosso caso, passamos as eleições e tivéssemos uma decisão de adequação na União Europeia, imagine que o próximo governo quisesse acabar com alguma garantia que elevou o nosso grau de adequação, isso poderia gerar um impacto no mercado, e a gente nem precisa dizer, todos os exemplos que o Félix deu aqui, que seria muito negativo para a economia. A partir do momento que você tem a decisão e tem essa abertura de mercado, porque basicamente é isso, a gente que lida na prática contratual de proteção de dados, quando depara com essas questões que para a gente aqui no Brasil são mais críticas de transferência internacional, por não termos algo definido, algo tão uma orientação clara do que fazer, do como fazer, né? Vou falar mais adiante disso. Mas para a gente é muito complicado você pensar, nossa, como que eu vou lidar com essa questão da transferência internacional no contrato? O que eu vou fazer? E quando você tem uma decisão de adequação, querendo ou não, a vida fica mais fácil. Porque aí você passa simplesmente a verificar se o país que você, se a empresa que você está contratando ou com quem você está contratando, se ela tomou a decisão ali, se onde se onde os dados dela transitam, se onde eles estão armazenados, está dentro de um país que é seguro. Isso ajuda, e ajuda muito. E ela se baseia na manutenção da essência da norma. O que eu quero dizer com isso? Quando eles estão analisando o seu pedido de uma decisão de adequação, para verificar se você é um país, se o seu país é um país que está adequado, eles não fazem uma comparação ponto a ponto de legislação. Né? Não vai, até porque isso seria impraticável, não teria como você pegar o GDPR, embora seja muito parecido com o LGPD, ou o contrário, né? O LGPD é parecido com o GDPR. Se você fosse tentar fazer esse ponto a ponto entre uma legislação e outra para identificar, nossa, isso aqui é adequado ou não, primeiro que seria impraticável, segundo que não faria muito sentido. Você está falando de culturas diferentes. Então, o que se busca quando se faz a análise para uma decisão de adequação é verificar a essencialidade do nível de adequação, da norma, daquele conjunto de normativos que você tem que tratam de privacidade. Então, basicamente, eles vão buscar ali, olha, você tem uma autoridade instituída, você tem um sistema de fiscalização que funciona, as suas normas elas trazem mecanismos que possibilitam o respeito à privacidade. Então, basicamente, em linhas gerais, falando assim, falando de uma forma geral, é meio difícil de entender, mas basicamente o que se faz é uma busca de essência e não de ponto a ponto. Né? Eu vou falar mais à frente de alguns países que já têm decisão de adequação, e perceber que realmente são situações que são muito diferentes um do outro. Né? Como eu falei, aqui a gente ainda tem essa característica de ter uma legislação que é muito baseada no GDPR. Você não vai ter isso sempre. Isso não pode ser um impeditivo para que um país dê entrada nesse pedido. E aí, trazer os casos que eu tentei buscar buscar coisas próximas aqui da gente, países que já tem decisão de adequação. E um desses exemplos é a Argentina em relação à União Europeia. Ela já tem decisão de adequação com base na diretiva 9546, ou seja, antes do GDPR, né? E pasmem, a Argentina tem decisão de adequação favorável desde 2003. Pasmem, não é pejorativa em relação à Argentina. É por uma reflexão nossa, quando a gente falou que a gente está engatinhando na proteção de dados, é que de verdade nós estamos. Embora o Brasil nos últimos 4 anos tenha dado um salto, e eu acho que a gente tem que dizer isso mesmo, porque conseguimos ganhar muita coisa comparativamente a outros países, e a gente está caminhando uma decisão de adequação, espero, né? Nosso vizinho Argentina já tem isso desde 2003, ou seja, quase 20 anos. É muita coisa. Além disso, ela conseguiu, e é interessante, teve uma ressalva do OPAR 29, e hoje
é o atual Comitê Europeu de Proteção de Dados, que ressalvou na decisão de adequação. Eu queria até ter trazido as decisões para mostrar para vocês como que são as decisões, mas é muito grande, eu não consegui jogar no slide para ficar legal, não. Mas ele fez uma ressalva, tinha urgência, a Argentina teria urgência em sanar alguns pontos específicos sobre independência da autoridade deles de proteção de dados. Né? Qualquer semelhança com a nossa realidade é mera coincidência. Mas eles conseguiram. Então veja que é possível ainda você ter alguma decisão favorável de adequação com pontos que ainda precisam ser melhorados. Isso para a gente é um ponto importante de comparação, porque se a gente fosse falar, nossa, no nosso caso aqui, a gente ainda tem muita coisa. Se você pega a agenda regulatória da NPD, e nós aqui na FIENG trabalhamos com essa agenda regulatória desde quando ela foi criada, participando de todas as tomadas de subsídio, eu posso dizer que se você pegar e olhar ali o que já foi feito, o que tem para fazer, o que efetivamente gerou algum resultado, olha, nossa, nós realmente estamos, com o perdão do mineirês, lascados. Se fosse por esse aspecto, mas não nem tudo está perdido. Né? Se a Argentina conseguiu, em 2003, com uma pendência desse tipo, relacionada à estrutura, à independência da autoridade nacional, eu não acho que para a gente isso é um empecilho para se pensar nisso ou não. E uma coisa importante é que a Argentina, atualmente, ela já tinha naquela época, mas essa legislação de proteção de dados da Argentina já está numa segunda onda de revisão, eles já estão na segunda reformulação. É uma legislação madura, bastante madura, considerando todos esses aspectos. Né? Então, país próximo, começou há muito mais tempo do que a gente com esses pontos. Não que o Brasil não cuidava de privacidade e proteção de dados, é importante a gente dizer isso, mas o nosso marco regulatório mais importante, ele tem coisa de 4 anos. Então a gente tem que... É bom a gente olhar para os vizinhos para entender como estamos. Eu sempre falo que para entender para onde, pensar para onde eu tenho que ir, eu não tenho que ficar quebrando a minha cabeça olhando só para o meu quadrado. Eu também tenho que comparar o que já foi feito lá fora, o que as pessoas já passaram, para entender o que é importante fazer. No nosso meio, mais importante o quê? Porque se a gente for olhar e for, nossa, mas a NPD não regulamentou quase nada, muito pouca coisa ainda precisa, a LGPD tem muito ponto que precisa ainda ser entendido. Enfim, não precisa tanto disso. A gente pode olhar para experiências que deram certo, que deram errado, para entender como que a gente pode avançar nisso. E aí, o Uruguai. Eu gosto de falar do Uruguai. O professor Parentoni, que gosta muito também do Uruguai. O Uruguai também é um país que, em termos de proteção de dados, é um país muito, muito, muito maduro, muito bem desenvolvido. E também tem uma decisão de adequação, também com base na diretiva, ou seja, antes do GDPR. Né? No caso do Uruguai, essa decisão veio em 2012, né? Sem ressalva. A lei que regulamenta lá, essa lei é 18331/2008, ou seja, ele já tem uma legislação consolidada 10 anos antes da nossa. E algumas semelhanças eles têm conosco também, que já foram falados aqui em outros eventos, mas é importante lembrar, lá, surpreendentemente, a Autoridade de Proteção de Dados do Uruguai, ela também tem uma composição parecida com a nossa NPD antes de ter essa última modificação, tornar uma autarquia. Ela é vinculada diretamente à presidência da República do Uruguai. E isso, ao que tudo indica, não impactou na autonomia, na independência, na capacidade regulatória, né, de criar mecanismos de assegurar assim, o nível de adequação do país. Então, de novo, a gente pode olhar para a nossa casa, a gente pode jogar pedra, a gente pode dizer que não está tão bom, mas quando a gente também pega esses exemplos, a gente vê que as coisas não são bem assim. Pode funcionar independentemente do modelo. E o que eu gostei nesse estudo, nessa questão da decisão de adequação, é justamente esse ponto de como é feita a análise. Se a análise é feita buscando a essencialidade do nível de adequação, a sua preocupação maior tem que ser garantir de fato que o titular dos dados que os dados do titular estejam seguros, né? Independentemente dos mecanismos que você adota.
E um outro país também que tem decisão de adequação, indo lá para o Oriente, muito diferente, né? Não preciso nem dizer o tanto que a cultura é diferente da nossa, parâmetro regulatório, tudo muito diferente. Japão. O Japão já conseguiu a decisão de adequação mais recente com base no GDPR. Essa decisão do Japão veio em 2019 e a primeira lei sobre proteção de dados no Japão foi a Act on the Protection of Personal Information, a APPI, em 2003. Foi uma das primeiras regulações, uma das primeiras regulamentações de proteção de dados da Ásia. Então vocês vejam que um ponto importante, começou em 2003, mas eles só conseguiram uma decisão de adequação em 2019, ou seja, 16 anos aproximadamente depois. Né? Aí você vai falar assim, nossa, mas então a gente só vai conseguir, foi 4, falta só 12, falta 12. Não, como eu falei, se a gente comparativamente olhar como os países caminharam na questão da maturidade em proteção de dados e o tempo que foi gasto, o Brasil hoje razoavelmente está rápido. Né? Então, em coisa de 4 anos, a gente está com uma estrutura, uma preocupação. Na palestra que teve mais cedo, na fala mais cedo, Byron Johnson, ele falou da importância, do tamanho que o Brasil está ganhando no cenário da proteção de dados no mundo. Não é por acaso. Nós somos um mercado gigantesco, cuida de várias coisas. Né? E um mercado desse tamanho, ele tem uma velocidade diferente. Mesmo com base na nossa cultura. Ainda assim, nós caminhamos rapidamente. E essa lei lá do Japão, ela já passou por 2 reformas, uma em 2015 e outra em 2017. Então, também uma coisa que aqui no Brasil também acontece muito, a questão das reformas, eu imagino que, com base em tudo que a gente que estuda LGPD dia a dia, sabe que ela não é perfeita, ela tem pontos que precisam, de fato, serem bem analisados. Eu não vou só para não me delongar. Tratamento de dados de criança, alguns conceitos mais específicos, a própria transferência internacional de dados que precisa ser regulamentada a nível infralegal. Então, são muitas coisas que a gente... E aí, chegamos na nossa casa, né? O que a LGPD fala sobre decisão de adequação? Tem isso aqui? Nós temos sim, nós temos um mecanismo que é praticamente a mesma coisa, que está previsto no artigo 33, basicamente permite que organizações transfiram dados para países ou organismos internacionais que proporcionem um grau de adequação de dados pessoais adequado ao previsto na norma. Quem participou da tomada de subsídios sobre transferência internacional de dados viu que uma das perguntas lá, alguns colegas aqui participaram, inclusive conosco, tá, Bernardo aqui, uma das perguntas, Hortência, uma das perguntas que nós tínhamos lá, ela dizia respeito exatamente à decisão de adequação. Né? Um questionamento, um pontos que aí a gente pode inferir que de fato é uma preocupação da NPD. Eu não posso dizer com 100% de certeza, mas a gente sabe de bastidores que parece que já está trabalhando, já estão havendo conversas sobre essa questão da decisão de adequação. Então, no nosso caso aqui, não só está previsto na LGPD, como já é algo que cada vez mais tem ganhado força, tem ganhado importância. Eu acredito que, de verdade, é um caminho bom a se seguir. E aí, já caminhando para o final, também fazer uma provocação para vocês com tudo isso que eu falei. O tempo curto mesmo, eu queria poder aprofundar muito mais nesse assunto, não dá para a gente ficar falando aqui a tarde toda. E aí, decisão de adequação é uma coisa interessante, é algo que a gente deve buscar, que o Brasil deve buscar, é algo que o mundo está buscando, e a minha resposta pessoal é que sim. Né? Tudo aquilo que facilita o trânsito de dados entre países e organismos de forma segura, com um grau de proteção efetivamente proporcione a segurança dos dados do titular, eu acho que todo esse tipo de mecanismo é válido. E a decisão de adequação, como eu brinquei no início aqui, é o seu cartão diamante, é o seu cartão black.
é o que vai te diferenciar dos outros, né? É o que vai dizer quem é, e aí trazendo mais um outro bordãozinho para descontrair, quem é o Brasil na fila do pão, né, da proteção de dados do mundo. Quem somos nós? Então, os países que têm essa decisão, como a gente brinca aqui, a gente sempre é lembrado, o Uruguai é um desses, são vistos de outra forma. Isso facilita muito o comércio por serviços do país. E hoje em dia, qualquer tipo de aplicativo aí, você vai olhar lá onde que a nuvem dele tem armazenamento. Normalmente não é aqui. E isso é uma coisa que para nós que lidamos com a proteção de dados no dia a dia, é algo que a gente olha e realmente às vezes dá uma arrepiada, porque você sabe que para onde que o dado está indo e que aquele país ali não se sabe nada do nível de adequação, muitas vezes é algo preocupante, é algo ali que você fica naquela, e aí, eu fecho o contrato, eu não fecho o contrato, mas ninguém também consegue avaliar isso, ninguém consegue avançar com isso, onde que eu fico nesse ponto? Então, dando a minha resposta, e fica a reflexão para vocês, eu acho que sim, é algo muito positivo que deve ser buscado, e eu acho que é o nosso vai ter em breve, se Deus quiser, uma adequação para o Brasil. É isso aí, gente. Eu vou falar. Muitíssimo obrigado. Prazer falar aqui com vocês.